Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje não vai ter live, hoje vai ter vídeo de análise para ver se vale ou não a pena platinar. Hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês é um pouco peculiar, é sobre... Na verdade é a primeira análise que eu vou fazer do game que eu não recomendo ninguém jogar. Brincadeiras à parte, hoje vamos analisar aí Need for Speed Rivals, ou Rivais, desejam como acham melhor aí a pronúncia. Need for Speed, o nome já diz, não foge muito, aí um jogo de corrida, só que na minha opinião, como é que eu posso descrever o Need for Speed, gente? Ele não tem nada de Need for Speed, tá? Então, aquele ritualzinho básico iria começar pelos pontos negativos, depois os pontos positivos, e a minha opinião sobre a platina. Só que eu vou começar diferente, vou começar falando os pontos positivos, que pelo incrível que pareça, eu fiquei tentando achar algum ponto positivo nesse game. Tem dois bem específicos que eu achei bacana, brincadeiras à parte aí. O jogo não tem um gráfico ruim, tá, gente? Ele tem um gráfico até que mediano para bom, tá? Tem outros jogos de corrida que tem um gráfico pior, então o gráfico eu colocaria como um ponto positivo. O game, esse game, mais para vocês se localizarem, ele não é o Need for Speed padrão, onde tem corridas, tem história. Esse game, ele, na minha opinião, ele foi uma cópia um pouco mal feita do Need for Speed Hot Pursuit do PlayStation 3, que agora fizeram uma versão remaster do PlayStation 4, que tem policiais e corredores. O Need for Speed Rivals, ele tem exatamente os dois, você joga com o corredor e também joga com o policial. Como corredor, tem que fugir do policial, e como policial, tem que prender os corredores, não tem segredo. Então ele não é igual aos demais Need for Speed, ele tem essa diferença. Mas na minha opinião não é porque é diferente que tem que ser ruim, tem como ser bom. O Need for Speed Hot Pursuit, ele é ótimo, eu platinei no PlayStation 3 e eu recomendo sim vocês jogarem. Mas o Rivals é um jogo mal acabado, não vale muito a pena não. Vamos lá, pontos positivos, o gráfico dele não é ruim. As partes, tem algumas cenas de ação no game que realmente vale a pena, principalmente quando você joga como policial. Como policial, tem certas corridas que realmente dá vontade de você prender os corredores, principalmente porque você joga com carros muito potentes, que em outros Need for Speeds você joga só no finalzinho. Como um exemplo, você joga com Koenigsegg, você joga com McLaren também, desbloquearia no final. Você joga com carros muito fortes. E nesse Need é muito legal você jogar como corrida. Eu gosto, como corrida, ó, como policial. Eu gosto de jogar não só para correr, sim, essa parte é de policial. Por isso que eu decidi jogar e tentar a platina, por aí indicação de alguns amigos. Não vejo outros pontos positivos que vale a pena trazer no game, pelo incrível que pareça, gente. O game, começando agora com os pontos negativos, é um jogo que na minha opinião foi muito mal feito. O jogo tem todos os problemas possíveis que você possa imaginar. Aconteceu comigo isso. Todos os tipos de bugs o game tem. Mas vamos deixar o bug pro final. Vamos começar aí. História. Não tem história. Simplesmente não tem história. Você joga como policial. Tem algumas frases de efeito ali. Cenas reais que não tem nada a ver com o game. Um policial que quer pegar os corredores. Bem clichê. Você joga como corredor. É a mesma história dos policiais, só que você tá do lado inverso. Os caras não tiveram nenhum retrabalho de fazer uma nova história como corredor. Então esse é um ponto totalmente negativo. O jogo não tem uma variação de carro muito grande. Não tem personalização. Tem personalização de você pintar. Dá pra você pintar carro, pintar roda, colocar adesivo. Só. Não tem modificação de para-choque, não tem nada. Se você vai jogar Need for Speed esperando que tenha personalização que é padrão da franquia, esquece. Não tem nesse game. Como policial não dá pra você fazer nada. Como corredor ainda eles colocam um upgrade no carro que você consegue melhorar a velocidade, consegue melhorar a resistência, mas... não é aquelas coisas, não, mas... horrível, horrível. O menu do jogo, ele é muito intuitivo, não é tão difícil de mexer. Não tem muitas opções. Os poderes, eu vou colocar poderes porque são armas que você joga como policial para parar os corredores e os corredores para parar o policial.
você não tem uma variação muito grande. Pra vocês terem a noção, como policial e como corredor, eu usei praticamente a mesma coisa. Eu usei a onda de choque e uma trombada para poder interferência como corredor, e como policial eu usei a onda de choque e usei uma outra lá de interferência também, bloqueio. Não foi, eu lembrei outra agora. Então também não é tão atrativo você jogar. É mais legal você jogar para tentar parar batendo nos carros do que usando esses artifícios que o game te dá. O jogo não tem história. O jogo tem uma trilha sonora mediana, mas é 2, 3 músicas também. Horrível, horrível, horrível. O jogo é muito mal acabado, gente. Então vamos para a pior parte do jogo. O jogo é cheio de bug. Já teve casos do jogo dar respawn, o meu carro renascer, vir um outro carro já bater você renascendo, sem dar a opção de você de escapar e você ser preso ou como policial ser destruído, enfim. Já teve casos de eu bater. Esse jogo ele tem cutscenes de batida, que tinha isso daí no Need for Speed antigo. Então você vem dar uma cacetada, aparece uma cena gráfica ali, o carro capotando e tal. Demora de 2 a 3 segundos, você renasce. Isso é horrível. Quebra totalmente o ritmo do game ali se você tá correndo. Isso daí dá uma esfriada e não é legal. Eu praticamente odiei. E isso atrasa o game. Você tem que ficar batendo uma vez ou outra, beleza, uma cacetada muito forte, mas não. Às vezes eu dava uma cacetada forte e não entrava. Às vezes eu esbarrava no carro, meu carro capotava e entrava essa cena. Então é horrível. Já teve casos de eu travar no mapa. Como assim? Eu bati, caí pra fora de um guarda-reio, numa região que não era pra me ter caído. Eu não consegui voltar porque você estava cercado por montanhas e um guarda-reio, e meu carro fica parado ali. Eu tenho que ficar batendo meu carro pra ele explodir, eu ir pra garagem pra depois voltar e conseguir jogar. Horrível. Horrível. O jogo ele é muito mal feito, o jogo ele não é acabado, tem todos os tipos de bugs. Teve uma hora que eu peguei um carro, fui tão rápido numa reta que o jogo não teve tempo de recarregar a parte gráfica. Quando eu cheguei numa outra avenida, metade do carro ficou pra fora e metade do carro ficou como se fosse numa areia movediça, pra dentro da tela. Dá pra vocês terem noção disso? É horrível. O helicóptero nesse jogo ele funciona praticamente igual ao do Most Wanted, quem jogou as últimas franquias. O helicóptero ele te atrapalha com a luz na sua cara e ele joga barreiras de prego. Só que já teve momentos de eu estar com um carro muito rápido, o helicóptero não conseguir me acompanhar e simplesmente explodir meus pneus como se eu estivesse passando em cima da barreira de prego do helicóptero. Só que ele não chegou a colocar. Bater em carro invisível. Todos os bugs, gente. Se eu for ficar falando de bug que teve o jogo e de partes ruins, é horrível. Eu vou ficar aqui 2, 3 horas aqui, dá muito tempo ainda para poder falar isso. Mas os principais são esses, os principais pontos negativos. O jogo não tem história, o jogo é muito repetitivo. Pra platina, então, nossa senhora, o jogo é muito repetitivo. Não é um jogo demorado. Então, essas são as partes negativas. Tem muitas outras partes negativas, só que eu também não vou perder tempo aqui. Sobre a platina, gente, vamos lá. Tem troféu perdível? Não, não tem troféu perdível. Só joga o game. Tem troféu online, tem 2 troféus online que eu fiz com meu amigo Willy. Forte abraço aí, fiz com ele. Que um que você tem que prender um amigo e um outro que você tem que terminar uma corrida e ganhar do amigo. Foi super tranquilo, 5 minutinhos nós fizemos. Daria uma nota de dificuldade? 2/10. Por quê? Porque demora. Quando você vai jogar, você escolhe uma linha de speed list, que são desafios que o game cria pra você. E são 3 linhas. Então quando você termina o game, o modo campanha, seja como policial ou como corredor, no nível 20. Tem um troféu que você tem que chegar no nível 60, então você tem que terminar as 3. Então isso é muito repetitivo. Não tem uma dificuldade que consegue te impedir. Todas as partes que você morre no jogo é mais por falta de um jogo bem feito do que um próprio desafio de dificuldade mesmo, sabe? De você enfrentar carros fortes. Não. Tem momentos que você chega em primeiro quando você tá próximo ali, vê uns carros de polícia que parece que tá com motor de foguete, passa por todos os outros corredores, numa facilidade, chega e te bate e você perde a corrida. Nossa, isso aconteceu várias vezes. Parece que é programado para não deixar você ganhar. Então isso não é dificuldade. Isso é bug, gente. Dificuldade é quando todos os corredores são fortes e você não consegue ultrapassar. Isso é dificuldade. Então sobre a platina, não é tão demorada. Eu acho que deve ter demorado em torno de 20 horas, 22. O Need for Speed Heat demorou quase 3 vezes isso. Então
Não é demorado. Recomendaria platina? Não. Não vale a pena você platinar esse jogo. Não vale a pena você jogar. É a primeira análise que eu falo que realmente não vale a pena. Essa é a minha platina de número 113. Ela não valeu a pena. Eu só terminei mesmo porque eu sou fã da franquia Need for Speed e eu tento dar oportunidade para todos. Como eu dei oportunidade pro Payback. Tem alguns pontos negativos, mas eu curti e muita gente crucificou o Payback. O ritmo, algumas pessoas não gostaram. Tem aquela velha história. Não é Need for Speed, gente, é Need for Speed, só que os jogos eles evoluem. Se você está fixado a uma franquia antiga, aprenda a gostar de outros tipos, porque eles não vão trazer o Need for Speed Underground 2 de volta. Mas o Need for Speed Rivals, ele não entra nem nesse mérito de ser melhor ou pior do que um Need for Speed antigo. É porque ele é ruim, gente. Mas ele é ruim, ele é muito ruim esse jogo. Então, não recomendo, gente. Se vocês estiverem só com um jogo de corrida, até que vale a pena porque ele é baratinho. Eu acho que ele estava em promoção. Você pagava, acho que 25, 29 reais vinha ele. O Need for Speed 2015, que esse sim eu recomendo. E um outro joguinho lá. Então, pelo preço, você paga 10 reais no jogo praticamente. Então, nesse sentido, eu recomendaria. Tem outros jogos? Não vale a pena. Nem jogar, nem platinar. Essa é a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário. O Willy com certeza ele vai deixar. Outras pessoas que têm uma visão diferente, mas pelo que eu pesquisei, essa opinião negativa do game, ela é completamente compartilhada. Tem muita gente que falou que esse daí é o pior game da franquia, e sim, eu assino embaixo. Need for Speed Rivals foi o pior Need for Speed que eu joguei. Desde o PlayStation 2, para vocês terem noção. Até o Need for Speed Pro Street e o Shift, que quem é das antigas vai saber, são melhores do que esse Need for Speed. É horrível, tá? Então não recomendo e a platina não vale a pena. Eu só finalizei porque ele estava parado aqui, foi baratinho, então platina é platina, gente. Forte abraço, fiquem com o vídeo aí de análise, ou se dá um pouquinho de vontade para vocês jogarem esse jogo. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tamo junto. Nós somos livres, incontroláveis. Vamos além dos limites nos carros mais potentes. Carros pelos quais não pagamos. Podemos ir a qualquer lugar, a qualquer momento, tão rápido quanto quisermos. Você pode nos chamar de marginais, mas no fundo, sabe que precisa de nós. Somos a lei. E não se pode pegar demônios como anjos. Eu não sou você. Sou a vida que você tem medo demais para viver. Você está dormindo. Eu estou acordado. Sou o reality show. O catalisador. Os 15 minutos que nunca vai ter. Quer saber por que faço isso? Por que você não faz? Somos o fim da sua liberdade. Eu vou correr. Somos a sombra da qual não pode se Nunca livrar. vou parar. Vamos caçar. Você nunca vai me Nós livrar. não vamos Você parar. vai me deixar Estamos famoso. em todos os Você vai lugares. fracassar. Vamos acabar Você com é isso. meu desafio. Você é nosso inimigo. Você é nosso alvo. Você é meu rival.